Existem pessoas que trabalham mais do que todos ao seu redor e ainda assim nunca conseguem prosperar. Outras parecem atrair oportunidades quase sem esforço. A diferença talvez não esteja na inteligência, na sorte ou no dinheiro. Carl Jung acreditava que as maiores barreiras da vida não vivem no mundo exterior, mas escondidas nas profundezas da mente. E enquanto essas barreiras permanecerem invisíveis, elas continuarão controlando cada escolha, cada medo e cada oportunidade perdida. Hoje, você descobrirá os 7 motivos pelos quais talvez ainda não prospere. E o último deles pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Você já teve a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca consegue alcançar? É como caminhar em direção ao horizonte. Não importa quanto você avance, ele parece continuar exatamente na mesma distância. Você trabalha, se esforça, aprende, faz planos, promete a si mesmo que este será o ano da mudança. Mas, de alguma forma, tudo parece voltar ao mesmo lugar. A maioria das pessoas acredita que isso acontece porque falta dinheiro. Outras culpam a economia. Algumas responsabilizam a família. Há quem diga que nasceu sem sorte. Mas Carl Jung observava a mente humana por um ângulo completamente diferente. Ele acreditava que aquilo que mais influencia nossa vida quase nunca é visível. O verdadeiro conflito acontece em silêncio, muito antes de qualquer resultado aparecer no mundo. Imagine uma casa construída sobre um terreno instável. Durante algum tempo, ela parece perfeita. As paredes permanecem firmes. As janelas funcionam. O telhado parece seguro. Mas, lentamente, pequenas rachaduras começam a surgir. Primeiro quase imperceptíveis, depois maiores, até que chega o dia em que todos percebem o problema. O curioso é que as rachaduras nunca começaram nas paredes. Elas nasceram na fundação. A prosperidade segue exatamente essa lógica. O dinheiro é apenas o telhado. A fundação é a mente. E é justamente por isso que algumas pessoas conseguem enriquecer e manter a riqueza, enquanto outras lutam durante décadas sem sair do lugar. Elas estão tentando reformar o telhado, enquanto ignoram aquilo que sustenta toda a construção. Jung chamava essa fundação de inconsciente, um território invisível onde vivem lembranças, emoções, crenças e padrões que foram sendo construídos desde os primeiros anos de vida. O problema é que quase ninguém conhece esse lugar. Vivemos acreditando que nossas escolhas são totalmente conscientes, mas, segundo Jung, muitas delas já foram decididas muito antes de chegarem à nossa consciência. É como um navegador seguindo uma rota programada. Ele acredita que está escolhendo o caminho. Na verdade, apenas está obedecendo ao mapa instalado dentro dele. Talvez você também esteja vivendo assim. Talvez exista um mapa invisível dizendo até onde você pode crescer, quanto dinheiro merece ganhar, quanto sucesso consegue suportar, quanto reconhecimento acredita ser digno de receber. E enquanto esse mapa não mudar, nenhuma mudança externa será suficiente. Esse é o primeiro motivo pelo qual tantas pessoas não prosperam. Elas confundem comportamento com identidade. Passam a vida tentando mudar hábitos, mas nunca questionam quem acreditam ser. Observe como algumas frases parecem inofensivas. Eu nunca fui bom com dinheiro. Na minha família, ninguém enriquece. Isso não é para pessoas como eu. Eu sempre estrago tudo. Quando repetidas durante anos, essas frases deixam de parecer pensamentos. Transformam-se em identidade. E existe uma diferença enorme entre dizer eu fracassei e dizer eu sou um fracasso. No primeiro caso, existe um acontecimento. No segundo, existe uma definição. A identidade é extremamente poderosa, porque tudo aquilo que ameaça essa imagem gera desconforto. Se você acredita, mesmo inconscientemente, que nasceu para viver na escassez, qualquer oportunidade de prosperar parecerá estranha. Não porque seja ruim, mas porque contradiz aquilo que sua mente passou anos tentando proteger. É exatamente por isso que algumas pessoas sabotam os próprios resultados quando começam a crescer. Elas recusam propostas importantes. Procrastinam justamente quando a oportunidade aparece. Gastam tudo o que conquistam.
Escolhem caminhos que as levam novamente ao ponto de partida. Parece azar, mas Jung enxergaria outra coisa. Uma tentativa inconsciente de permanecer fiel à identidade construída ao longo da vida. O ser humano possui uma necessidade profunda de coerência, mesmo que essa coerência produza sofrimento. É melhor continuar sendo quem sempre fomos do que enfrentar o medo de descobrir quem realmente podemos nos tornar. E aqui está o detalhe mais curioso. A identidade não nasce pronta. Ela é construída. Cada palavra, ouvida na infância, cada crítica, cada comparação, cada elogio, cada derrota, tudo isso vai formando uma imagem silenciosa de quem acreditamos ser. Com o tempo, deixamos de enxergar essa imagem como uma interpretação. Passamos a tratá-la como verdade absoluta. É nesse momento que a mente deixa de buscar possibilidades. Ela começa apenas a confirmar aquilo que já acredita. Você não vê oportunidades, vê provas. Provas de que a vida é difícil, de que prosperidade é para outras pessoas, de que seus sonhos são grandes demais. E quanto mais confirma essas ideias, mais elas parecem reais. Jung dizia que não enxergamos o mundo como ele é. Enxergamos o mundo como nós somos. Talvez a realidade que você vive hoje seja apenas o reflexo da identidade invisível que construiu ao longo dos anos. Mas existe algo ainda mais profundo. Mesmo que você consiga transformar sua identidade, ainda resta uma força silenciosa capaz de destruir qualquer tentativa de prosperidade. Uma força que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ignorar. Jung chamou essa força de sombra. A sombra talvez seja o conceito mais fascinante de toda a psicologia de Carl Jung, e ao mesmo tempo um dos mais mal compreendidos. Quando as pessoas ouvem essa palavra, costumam imaginar algo sombrio, negativo, quase como um lado maligno da personalidade. Mas Jung enxergava algo muito mais sutil. A sombra é tudo aquilo que você aprendeu a esconder para ser aceito. Não apenas sua raiva, não apenas seus medos, mas também sua coragem, sua criatividade, sua ambição, seu desejo de prosperar. Pense em uma criança que demonstra vontade de crescer, de conquistar coisas grandes, de sonhar alto. Em vez de incentivo, ela escuta frases como: "Não seja gananciosa. Isso não é para gente como nós. Quem quer dinheiro demais acaba sozinho. É melhor ter pouco e viver em paz." Essas palavras parecem apenas conselhos, mas para uma mente infantil, elas se transformam em leis. E uma lei repetida durante anos deixa de ser questionada. Ela passa a governar. Talvez esse seja o segundo motivo pelo qual tantas pessoas não prosperam. Elas associaram prosperidade ao perigo, não conscientemente. Ninguém acorda pela manhã dizendo para si mesmo: "Hoje vou evitar ganhar dinheiro." O processo é muito mais silencioso. Sempre que surge uma oportunidade de crescimento, uma sensação estranha aparece. Uma insegurança, uma dúvida, uma necessidade repentina de esperar mais um pouco, de estudar mais, de começar no mês seguinte. A pessoa acredita que está sendo prudente. Na verdade, muitas vezes está apenas obedecendo a um medo antigo. É curioso observar como o inconsciente trabalha. Ele não distingue o passado do presente. Se em algum momento da vida prosperar significou conflito, rejeição ou sofrimento, ele registra essa experiência como uma regra de sobrevivência. Imagine alguém que cresceu vendo os pais discutirem constantemente por causa de dinheiro. Ou uma criança que ouviu repetidas vezes que pessoas ricas são frias, arrogantes ou egoístas. Talvez ela nunca tenha acreditado nessas frases de maneira consciente, mas seu inconsciente ouviu cada uma delas e guardou. Anos depois, quando a possibilidade de enriquecer aparece, algo dentro dela cria resistência. Não porque não queira prosperar, mas porque existe uma parte da mente tentando protegê-la de um perigo que já nem existe mais. Esse é o modo como a sombra atua. Ela não impede diretamente. Ela influencia. Ela cria pequenas decisões, pequenas desistências, pequenas distrações. E ao longo dos anos, essas pequenas escolhas constroem uma vida inteira. Jung dizia que aquilo que reprimimos nunca desaparece.
apenas passa a agir por trás das cortinas. Talvez você conheça alguém extremamente talentoso que nunca termina um projeto. Alguém inteligente, que sempre encontra uma desculpa para adiar seus sonhos. Ou pessoas que conseguem ganhar dinheiro, mas nunca conseguem mantê-lo. Elas trabalham muito, produzem, conquistam, mas, pouco tempo depois, tudo desaparece. À primeira vista, parece falta de disciplina. Jung perguntaria outra coisa. O que essa pessoa acredita que acontecerá se realmente prosperar? Essa pergunta muda tudo, porque muitas vezes o medo não é da pobreza, é da riqueza, da responsabilidade, da exposição, da inveja, da mudança. Prosperar significa abandonar uma identidade antiga, e isso assusta profundamente. Existe uma parte do cérebro que prefere um sofrimento conhecido a uma felicidade desconhecida. Parece absurdo, mas observe quantas pessoas permanecem anos em empregos que detestam, em relacionamentos que já terminaram emocionalmente, em rotinas que as adoecem. Elas não ficam porque são felizes, ficam porque aquilo é conhecido. O conhecido oferece uma ilusão de segurança, mesmo quando dói. A prosperidade faz exatamente o contrário. Ela exige mudança. E toda mudança provoca uma pequena morte. Morre a versão antiga, morrem as antigas justificativas, morrem as desculpas que explicavam por que nada acontecia. Nem todo mundo está preparado para esse luto. É por isso que tantas pessoas começam uma transformação e abandonam tudo poucos meses depois. Não foi falta de capacidade, foi excesso de medo. E o medo possui uma característica curiosa. Ele quase nunca aparece dizendo seu verdadeiro nome. Ele se disfarça de prudência, de perfeccionismo, de cautela, de necessidade de esperar o momento ideal. Mas existe uma verdade desconfortável. O momento perfeito nunca chega, porque não é o calendário que precisa mudar, é a identidade. Esse talvez seja o terceiro motivo pelo qual você ainda não prospera. Você espera sentir confiança antes de agir. Mas Jung percebeu exatamente o contrário. A confiança raramente vem primeiro. Ela nasce durante o caminho. Quem espera perder completamente o medo, permanece parado. Quem aprende a caminhar apesar dele, descobre capacidades que jamais imaginou possuir. A individuação, processo central na obra de Jung, não acontece quando você elimina seus medos. Ela acontece quando você deixa de permitir que eles decidam quem você será. Talvez a prosperidade nunca tenha exigido uma versão perfeita de você. Talvez ela esteja esperando apenas que você pare de obedecer às vozes antigas que insistem em dizer que crescer é perigoso. E existe uma dessas vozes que é ainda mais poderosa do que todas as outras. Ela não fala sobre dinheiro. Ela fala sobre valor. Porque nenhuma pessoa consegue construir uma vida abundante enquanto, no fundo da alma, acredita que vale menos do que realmente vale. Talvez este seja o motivo mais doloroso de todos, porque é invisível. Você pode aprender sobre investimentos, pode trabalhar mais horas, pode desenvolver novas habilidades, pode conhecer pessoas influentes, mas se no lugar mais profundo da sua mente existir a crença de que você não merece prosperar, todo esse esforço encontrará um limite. Jung observou que cada ser humano constrói, ao longo da vida, uma imagem silenciosa sobre si mesmo. Essa imagem não aparece no espelho, ela vive dentro da consciência. É a resposta automática para perguntas que quase nunca fazemos. Quem sou eu? O que mereço? Até onde posso chegar? Essas respostas não surgem do acaso. Elas foram sendo escritas lentamente, uma crítica na infância, uma humilhação na escola, uma comparação constante, um fracasso repetido, uma decepção que nunca foi compreendida. Cada experiência deixa uma marca, e pouco a pouco essas marcas formam uma narrativa, uma história que você começa a contar para si mesmo sem perceber. Talvez essa história diga que você nunca termina o que começa. Talvez diga que dinheiro sempre traz problemas. Talvez diga que pessoas como você precisam lutar mais do que as outras. Talvez diga que sucesso é para poucos. O problema não é apenas acreditar nessa história. O problema
é viver como se ela fosse uma verdade absoluta. Esse é o quarto motivo pelo qual tantas pessoas não prosperam. Elas confundem sua história com sua identidade. Mas história pode ser reescrita. Identidade também. Jung acreditava que nenhuma pessoa nasce pronta. Todos carregamos potenciais que permanecem adormecidos durante boa parte da vida. E esses potenciais não desaparecem. Eles esperam. Esperam o momento em que teremos coragem suficiente para abandonar quem acreditávamos ser. Pense em uma águia criada entre galinhas. Desde pequena, ela aprende a ciscar. Aprende que voar é impossível. Aprende que seu mundo termina poucos metros adiante. Ela nunca questiona, porque todos ao seu redor vivem exatamente da mesma maneira. Até que um dia olha para o céu. Vê outra águia cruzando as montanhas com uma facilidade impressionante. Por alguns segundos, sente algo estranho, uma mistura de admiração e tristeza. Admiração porque aquilo parece extraordinário. Tristeza porque acredita que jamais será capaz de fazer o mesmo. O mais curioso é que ela está errada. Ela sempre teve asas. A única coisa que nunca teve foi consciência delas. Talvez aconteça exatamente isso com você. Talvez exista uma capacidade extraordinária esperando para ser reconhecida, mas ela permanece escondida sob anos de condicionamento. Sob anos ouvindo quem você deveria ser. Sob anos tentando agradar pessoas que nem sequer conheciam seu verdadeiro potencial. Jung chamava esse processo de individuação. É o caminho pelo qual uma pessoa deixa de viver segundo expectativas externas e começa a viver de acordo com sua própria essência. Esse caminho não é confortável. Na verdade, costuma ser bastante doloroso, porque exige abandonar personagens. Durante muito tempo, você talvez tenha interpretado o papel da pessoa que sempre se sacrifica, da pessoa que nunca cobra o próprio valor, da pessoa que acredita que trabalhar muito basta, da pessoa que coloca os sonhos sempre para depois. Esses personagens oferecem uma sensação de segurança. Eles dizem exatamente quem você deve ser, mas também limitam tudo aquilo que poderia se tornar. E aqui aparece o quinto motivo pelo qual você ainda não prospera. Você continua tentando crescer sem abandonar a identidade antiga. É como tentar encher um recipiente rachado. Por mais água que coloque, ela continua escapando. Muitas pessoas acreditam que prosperidade depende apenas de esforço. Jung mostrava que esforço sem transformação interior frequentemente produz apenas exaustão. Não basta fazer mais. É preciso tornar-se alguém diferente. Não no sentido de fingir, mas no sentido de revelar quem sempre esteve escondido. Existe uma diferença enorme entre construir uma máscara e revelar uma essência. A máscara cansa, a essência fortalece. E talvez seja por isso que tantas pessoas bem-sucedidas dizem que, em determinado momento da vida, deixaram de tentar parecer alguém. Elas simplesmente passaram a agir de acordo com aquilo que eram. Mas existe outro obstáculo silencioso, um obstáculo que faz muitas pessoas desistirem justamente quando estão mais próximas da mudança. É a necessidade constante de aprovação. Observe quantas decisões você já adiou esperando que alguém concordasse, esperando apoio, esperando reconhecimento, esperando permissão. Enquanto isso, a vida continuava passando. Jung compreendeu que quem depende da aprovação dos outros entrega a direção da própria existência. E ninguém prospera vivendo segundo expectativas alheias, porque sempre haverá alguém dizendo que é cedo demais, que é arriscado demais, que você deveria ser mais realista, que deveria se contentar com o suficiente. Mas a pergunta permanece: suficiente para quem? Para você ou para aqueles que nunca tiveram coragem de perseguir os próprios sonhos? A individuação exige um rompimento silencioso, não necessariamente com pessoas, mas com antigas crenças, com antigas limitações, com antigas versões de si mesmo. É nesse momento que muitos sentem medo, porque crescer significa caminhar por territórios onde poucas pessoas conhecidas estiveram. Você deixa de encontrar confirmação e passa a encontrar apenas a própria consciência. Isso assusta, mas também liberta.
Porque existe uma diferença entre estar sozinho e estar inteiro. Muitas pessoas nunca prosperam porque preferem permanecer aceitas a tornarem-se autênticas. E essa escolha custa muito mais caro do que imaginam, porque cada vez que você abandona sua verdade para agradar alguém, também abandona parte da sua força. E sem essa força, toda prosperidade se torna frágil. Mas ainda existe um último motivo, talvez o mais importante de todos. O motivo que une todos os anteriores e explica por que tantas pessoas passam a vida inteira procurando respostas no mundo, quando aquilo que realmente precisam encontrar sempre esteve dentro delas. Toda jornada possui um ponto em que deixa de ser uma busca por respostas e se transforma em um encontro consigo mesmo. Talvez você tenha chegado exatamente a esse ponto. Depois de ouvir tudo isso, seria fácil concluir que prosperidade depende apenas de mudar pensamentos. Mas Jung jamais simplificou a mente humana dessa maneira. Ele sabia que transformar uma vida exige algo muito mais profundo do que repetir frases positivas ou alimentar ilusões. A verdadeira transformação acontece quando aquilo que era inconsciente finalmente vem à luz. Esse é o sexto motivo pelo qual tantas pessoas ainda não prosperam. Elas passam a vida inteira tentando controlar o mundo exterior, mas nunca aprendem a observar o próprio mundo interior. Imagine alguém dirigindo um carro durante anos sem perceber que o volante está levemente desalinhado. No início, a diferença parece pequena, quase imperceptível. Mas conforme os quilômetros passam, o veículo se afasta cada vez mais do destino pretendido. A maioria das pessoas faz exatamente isso. Todos os dias, tomam pequenas decisões guiadas por crenças invisíveis. Aceitam menos do que merecem. Desistem antes de tentar. Negociam seu próprio valor. Escolhem caminhos seguros apenas porque o desconhecido provoca medo. Nenhuma dessas decisões parece importante isoladamente, mas ao longo de anos, elas definem completamente o rumo de uma existência. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente será vivido como destino. Essa talvez seja uma das frases mais poderosas já escritas sobre o comportamento humano, porque ela nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. E se aquilo que você chama de destino for apenas um padrão que nunca foi questionado? Talvez o problema nunca tenha sido a falta de oportunidades. Talvez você simplesmente não conseguisse reconhecê-las. Talvez elas tenham passado diante de você inúmeras vezes, mas uma identidade construída na escassez não consegue enxergar a abundância. Ela procura apenas confirmações para aquilo que já acredita. É como usar óculos com lentes escuras durante toda a vida. Depois de algum tempo, você esquece que está usando os óculos. Passa a acreditar que o mundo realmente possui aquela cor. É exatamente isso que as crenças fazem. Elas filtram a realidade, não mostram o mundo como ele é. Mostram apenas aquilo que combina com a história que você conta sobre si mesmo, e isso nos leva ao sétimo e último motivo. Talvez o mais importante de todos. Você ainda não prospera, porque continua procurando fora aquilo que precisa despertar dentro. Vivemos em uma época em que todos procuram métodos, fórmulas, estratégias, atalhos, livros, cursos, vídeos. Tudo isso pode ser extremamente valioso, mas existe uma ilusão perigosa escondida nessa busca. A ideia de que alguém, em algum lugar, possui a resposta definitiva para a sua vida. Jung acreditava exatamente no contrário. Ele dizia que a maior aventura do ser humano é tornar-se quem realmente é. Nenhum mentor pode fazer isso por você. Nenhum livro, nenhuma palestra, nenhum vídeo. Esses recursos podem apontar o caminho, mas caminhar continua sendo uma decisão exclusivamente sua. É por isso que duas pessoas podem ouvir exatamente o mesmo ensinamento. Uma transforma completamente a própria vida. A outra continua exatamente onde sempre esteve. A diferença nunca esteve na informação. Sempre esteve na disposição para enfrentar a própria verdade. Porque conhecer a si mesmo não significa descobrir apenas qualidades. Significa olhar para os medos que você evitou durante anos, para as desculpas que repetiu incontáveis vezes, para as máscaras que usou para ser aceito, para as limitações que transformou em identidade.
e principalmente para o potencial que permaneceu escondido porque parecia grande demais. Talvez você tenha acreditado durante muito tempo que prosperidade era apenas dinheiro, mas Jung enxergava a riqueza de outra forma. Prosperar significa tornar-se inteiro. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser uma tentativa de preencher um vazio. Ele passa a ser consequência de uma mente organizada, consciente e alinhada com aquilo que realmente é. Napoleon Hill dizia que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Jung acrescentaria um detalhe fundamental. Antes de acreditar, é preciso descobrir quem é essa mente que acredita. Porque enquanto ela permanecer fragmentada, dividida entre o desejo de crescer e o medo de mudar, continuará criando conflitos invisíveis. E conflitos invisíveis produzem resultados visíveis. Talvez seja por isso que algumas pessoas passam décadas trabalhando sem encontrar paz, enquanto outras encontram propósito antes mesmo de alcançar riqueza. A verdadeira prosperidade começa quando você deixa de lutar contra si mesmo, quando suas ações, seus valores e sua identidade caminham na mesma direção. Nesse momento, a energia que antes era desperdiçada tentando sustentar máscaras passa a alimentar seus objetivos. Você deixa de agir para provar algo aos outros e começa a agir porque finalmente compreendeu quem é. Essa mudança parece pequena, mas muda absolutamente tudo. Porque uma pessoa consciente já não aceita qualquer caminho, já não aceita qualquer relacionamento, já não aceita qualquer trabalho. Ela entende o próprio valor. E quem conhece o próprio valor deixa de negociar a própria dignidade. Talvez a abundância que você procura nunca tenha estado tão distante quanto imaginava. Talvez ela estivesse esperando apenas que você parasse de viver, segundo uma história escrita por outras pessoas. A infância escreve os primeiros capítulos. A sociedade acrescenta alguns outros. Os medos tentam concluir o livro. Mas existe uma boa notícia. Você ainda segura a caneta. Enquanto houver consciência, existe possibilidade de mudança. Enquanto houver coragem para olhar para dentro, existe espaço para uma nova identidade. E quando a identidade muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, o destino também muda. Talvez hoje você não tenha encontrado apenas 7 motivos pelos quais ainda não prospera. Talvez tenha encontrado algo muito mais valioso. A certeza de que a maior riqueza que um ser humano pode conquistar não é apenas financeira. É a liberdade de viver sem ser prisioneiro das próprias limitações invisíveis. E quando essa liberdade finalmente desperta, a prosperidade deixa de ser uma esperança distante. Ela se torna uma consequência natural da pessoa que você decidiu se tornar. Porque, no fim, a maior transformação nunca acontece na conta bancária. Ela acontece na consciência. E é exatamente ali que toda a verdadeira prosperidade começa.